Retomando então, para começar, para adiantar, para a gente não aproveitar bem o tempo. Então eu estava com vocês analisando, comentando alguns trechos aqui do livro, alguns capítulos do livro, para a gente poder dar destaque a alguns temas do livro, E parei falando no encontro dos sacramentos, e o encontro 4, sobre o sacramento do matrimônio, é também muito importante, gente? Nele nós temos a definição clara sobre o que é o matrimônio. Aqui, 53. Nós temos a definição sobre o que é matrimônio, e é um capítulo que a gente tem que promover uma reflexão muito profunda sobre o que eles vão prometer, o que é o matrimônio. É muito importante que a gente tenha a noção de que o matrimônio não é um caminho de um casal que se gosta, ficar junto um do outro, mas o matrimônio é uma vocação, é uma entrega, e tem aquelas condições do matrimônio, lá na promessa feita, o livre, total, fiel e fecundo, que isso vai repercutir depois lá no capítulo seguinte, sobre a questão do direito canônico. Então, vocês vão observar que, em geral no livro, quando tem todos, aquela parte em negrito, é uma frase assim, mais forte, uma frase mais de efeito, a gente pode até dar um destaque. É importante lembrar, gente, que o que tem no livro é uma sugestão. Vocês não são obrigados a parar só na parte da partilha. Eu, por exemplo, gosto de parar onde dá vontade de parar. Vamos parar aqui, vamos comentar isso aqui. Paro e comento com o pessoal. A gente não pode ter não pode ser tão engessado assim, não. Tem que ser bem livre, Então, perceba que o tempo todo no livro a gente cita o catecismo, põe até a foto dele do lado, quando é do catecismo, coloca uns boques no livro, são uns boques de comentário, em algumas situações. Então, esse capítulo do sacramento é muito importante que a gente possa avaliar cada pergunta feita, lá no diálogo com os noivos, aquela que o padre pergunta se é de livre e espontânea vontade, a gente se unir em matrimônio, ser fiéis por toda a vida, estão dispostos a acolher e educar os filhos na lei de Cristo e da igreja. Então a gente tem que ter esse cuidado de abordar, trabalhar muito com eles. Não é que a gente quer fazer ninguém desistir de casar, e eu já falei isso aqui, mas a gente tem que promover uma reflexão. Isso a gente tem que fazer. Falar, olha, pensem bem nisso aqui, pensem bem no que vocês vão prometer, E eu falava do catecismo, no capítulo anterior, é muito importante também a gente lembrar que nós deixamos 2 sacramentos para serem consultados no catecismo, porque por isso também que o capítulo 4 ele é menor, porque no comentário da tarefa do capítulo 3, a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo mesmo, tá? Então o capítulo 4 é menor, porém bem profundo, Então nós temos aí essa preocupação de refletir de fato o que é o matrimônio. Então vejam que tem uma lógica aí. Quem não entende o plano original de Deus, quem não entende o que é ser uma só carne, não vai entender agora os compromissos feitos. A nossa sociedade, o nosso tempo moderno, tem uma tendência a tirar a sacralidade do matrimônio. O que eu quero dizer com isso? Achar que o matrimônio é para ficar junto com quem gosta, vamos ser felizes, vamos ter lá a nossa vida junto, curtir a vida. E o matrimônio vai além dessa ideia de estar junto para curtir a vida. O matrimônio é uma vocação.
A gente tem que refletir com eles sobre a ideia da vocação. Não pode passar, como passa em geral no mundo hoje em dia, acha que o matrimônio eu vou pedir a bênção de Deus. É claro que no matrimônio tem a bênção de Deus, mas buscar o matrimônio não é pedir a bênção de Deus para a minha união. Não é isso. Buscar o matrimônio é reconhecer uma vocação, tanto é que o verbo para matrimônio não é receber. Qual é o verbo? Contrair. O sacramento é um sacramento que a gente não recebe, que a gente contrai. Eu estou assumindo esta responsabilidade. Então tem que ficar muito claro que a gente está contraindo o matrimônio, eu estou assumindo. Não é só pedir a bênção de Deus, vem anexa isso, inclusive, a gente vê no catecismo que tem uma bênção especial para o casal levar adiante o compromisso que fez. Então o casal faz um compromisso e a bênção vem para ajudá-los a levar aquilo adiante. Então, casamento, matrimônio é vocação, é compromisso. Então, essa é a dimensão do capítulo do sacramento. E vem o capítulo que eu falei ontem do direito canônico, que às vezes parece um pouco chato, o capítulo do direito canônico, mas é muito importante por vários aspectos. Um aspecto que eu acho importante no capítulo do direito canônico é as pessoas perceberem como que a igreja é organizada, né? Então, ela tem que pensar em tudo que pode ocorrer. E pensar que o direito canônico é para proteger o casamento, não é para burocratizar, não é para dificultar o casamento. É uma proteção que é feita. E proteção por quê? Porque na liberdade que Deus deu ao ser humano, o ser humano começou a aprontar, né? Até o século XV, não existia nenhuma burocracia para o casamento. Não tinha, olha quanto tempo, 1.500 anos, e não tinha nenhuma documentação para o casamento. Era um compromisso do casal. Só que na liberdade do ser humano, isso aí também gerava problema, né? Casava aqui, largava a mulher ou largava o homem e ia casar ali, em outra cidade. Então, em geral, até no mundo civil é assim, a lei vem depois do fato ocorrido. Toda lei existe porque algo deu errado e eles fazem uma lei para aquilo não se repetir. Até no mundo civil é assim. As leis existem porque alguma coisa não foi bem, então agora eu vou conter aquilo. No mundo canônico também. Então, naquele monte de questões que são colocadas lá nos impedimentos, é para mostrar com tranquilidade para o casal que a igreja quer garantir a coisa acontecer da forma correta e que entre aqueles casais do grupo pode ser que alguém tenha ali algum impedimento que nem percebeu, nem sabia que era um impedimento. Então é um capítulo burocrático que é necessário, né? A igreja pede nos documentos dela para a gente dar conhecimento sobre as condições do matrimônio. Então, por isso que existe esse capítulo, para dar a conhecer aos casais que têm condições para o matrimônio, tem coisas práticas colocadas aí. Como eu comentava ontem, entre os impedimentos, tem um impedimento, né? Deixa eu pegar o número do... Eu acho que é o 1092, né? Tá, esse é é o da afinidade, eu quero pegar, o número não importa, né? Mas tem aquele impedimento, por exemplo, achei, o 1093, da honestidade pública, né? Aquele que eu comentei que, de repente, o fulano morou junto com a fulana por 5, 10 anos, separou, daí um tempo quer casar com a filha dela na igreja. Então isso chama impedimento por honestidade pública, né? O cânon 1093. Então, de repente, explicar isso para os casais é impedir um casamento nulo, que de repente o casal nunca
vai contar isso pra gente. Ah, eu morei com a mãe dela e agora quero casar com ela. Mas na hora que ele lê isso aqui, dá o clique nele. Olha, então isso aqui é um impedimento. Então, e não é pra gente resolver problema de ninguém ali, né? Se alguém tiver algum impedimento, que procure lá o padre, né, para poder conversar, ver se aquilo de fato é um impedimento e ver qual o caminho a tomar aí. Uma das questões mais polêmicas nesse aqui, no primeiro eu vou falar outra que não é polêmica, mas é necessário explicar. A questão do grau de parentesco, né? Que nessa edição nós deixamos mais claro, porque na outra edição nós não percebemos que as pessoas às vezes não iam entender o grau de parentesco no direito canônico. No direito canônico e também no direito de família, a contagem do grau de parentesco não é como a gente fala no dia a dia, né? Aqui eu falo primo de primeiro grau. No direito canônico, esse primo que eu chamo de primeiro grau, no direito canônico ele é um parente de quarto grau. Por quê? O grau no direito canônico e no direito de família, cada grau é um elo que me une biologicamente a outra pessoa. Tá? Então, eu tenho um elo direto com meu irmão? Não tenho um elo direto com meu irmão. Para chegar no meu irmão, eu tenho um elo que me une à minha mãe, e a minha mãe tem um outro elo que a une ao meu irmão, um elo biológico direto, né? Eu vim da minha mãe, o meu irmão também veio da minha mãe. Mas entre eu e meu irmão, nós não temos um elo biológico direto. Claro, tem o mesmo DNA e tal, não estou falando disso, mas o elo direto não existe. Então, a minha mãe é minha parente de primeiro grau, que tem um elo que me une a ela. Da minha mãe ao meu irmão tem um outro elo. Então, entre eu e o meu irmão tem dois. Então, irmão é parente de segundo grau. É diferente, mas no direito canônico, eu acho que no direito de família ainda mantém isso. Tem algum advogado aqui? No direito de família mantém essa nomenclatura, porque era assim. O Código Civil mudou, não mudou não, né? Então mantém isso, então tá ótimo. Então, mais fácil ainda, porque diziam que ia mudar a nomenclatura, o novo Código Civil da década de 90, né? 80? O novo agora, tá, concluiu. Então não mudou nada, né? Então continua assim. Então, mais fácil ainda para quem é advogado entender isso aí. Então, o meu filho tem um elo comigo, eu tenho com a minha mãe tem com o meu irmão, e meu irmão tem com a filha dele. Então, meu filho com a filha do meu irmão é parente de quarto grau. Primo. A gente fala primo de primeiro grau, mas é parente de quarto grau. Não é? Então, é por isso que está aí, porque quando alguém abre o direito canônico e fala, eu tenho que pedir dispensa se tiver parentesco de até quarto grau. Então não vou pedir não, porque o fulano é meu primo de primeiro grau. Não, por isso que tem que explicar que a contagem é outra, né? Eu não sei sobre essa dispensa, cada diocese tem o seu padrão, né? Tá? Não estou conseguindo dar o recado aqui que nem... Isso é enquete, vou fazer, né? Cada diocese tem o seu padrão, né? Então, a gente tem que adaptar, ver o que cada diocese está pedindo sobre a tal da dispensa. Em algumas é uma entrevista, outras pedem um laudo médico. Então, isso aí é uma questão diocesana, ver como que é feita a dispensa. Mas é só para poder orientar. Então, e a outra questão polêmica desse capítulo é o impedimento por impotência, não é? E se vocês viram que o impedimento por impotência é um dos únicos que não pode ter dispensa, nem do Papa, não é? Vocês viram isso? Já perceberam? Então, impedimento por impotência não se dispensa. Mas por quê? Que maldade é essa da igreja, que é impotente, não pode se casar? E no novo livro a gente fala da impotência masculina e impotência feminina, que também existe, né? O que é impotência? É a impossibilidade de ter uma relação sexual completa. Algumas mulheres também têm essa impossibilidade, por um estreitamento, né, do canal, ou vaginismo, ou alguma cirurgia que teve que ser feita e adaptou, alterou alguma coisa. Tem mulheres também que têm
que não consegue ter uma relação sexual completa, né? A penetração com a ejaculação intravaginal, né? Então, por que a igreja não permite o casamento de quem é impotente? Os casais questionam isso da gente, né? Porque o casamento é uma união, se você pegar no Código de Direito Canônico, é uma união de natureza sexual, ou seja, uma união de natureza íntima sexual, porque a primeira ideia do casamento, além do casal ser uma só carne, é frutificar, é cooperar com Deus na criação da vida. Então, o ato humano de cooperar com Deus na criação da vida é o ato sexual, não tem outro. Então, a forma humana de cooperar com Deus na criação da vida. Mas aí, alguém pode perguntar, mas se o casal não tiver filho, tem impedimento? Não, não tem impedimento se o casal não tem filho por um problema natural. O casal tem relação sexual, mas não engravida por algum problema, né? Isso não é um impedimento. Por quê? O casal fez aquilo que ele prometeu, que é cooperar com Deus na criação da vida. Ele está cumprindo a promessa dele. Se não veio filho, é outra questão. Então, a questão do impedimento por impotência é que o casal não tem condições, né, de cumprir a promessa de acolher os filhos que Deus enviar, né? Então, se o casal não tem como cumprir essa promessa, então ele não pode prometer. É simples assim. Então, se a gente entende que a união matrimonial é para ser uma só carne, mas dessa só carne cooperar com Deus na criação da vida, a gente vai entender esse impedimento por impotência. Porque ser estéril não é impedimento. Porque ser estéril, o casal pode ter relação sexual, ele cumpriu a parte dele. Ele cumpriu a parte dele da promessa. Então não é um impedimento. Então, às vezes é meio duro de pensar, duro de entender isso aí, mas é porque a gente tem que ver que o casamento é um chamado de Deus para cooperar com Ele na criação da vida. Não é só para ficar junto com quem eu amo. Mas fulano ama a fulana, não pode casar e ficar junto? Casar não, pode ficar junto, vive como grandes amigos, pode até morar junto, né? Viver como grandes amigos, né? Não tem problema. Agora, a união sexual é a união íntima, né? É para gerar vida. Então, o casamento oficial, eles não podem dar problema. Eu sei que o povo reclama, mas a impotência é sim um impedimento. Por isso que no processo de habilitação matrimonial também pergunta se eles têm informações sobre impotência. Para o homem é mais fácil de saber. Às vezes, para a mulher, se ela não passou por um exame pré-nupcial, se nunca teve relação sexual, talvez ela nem identifique, né? Mas o que não pode é omitir, o que não pode é esconder. São temas delicados, realmente, temas complicados, né? E a gente tem que lidar com eles, né? Porque lembra daquilo de ontem, ser fiel à doutrina da igreja. E a gente tem que avançar um pouquinho mais nos temas mais... O pessoal tem mais um pouco de medo, né? Um pouco de dificuldade. Aí, esses temas desafiadores, né? Que alguns acham que é difícil falar disso, que quando era curso de noivos só tinha aquele casal que falava disso o tempo todo, né? O casal que falava da sexualidade e tal. Então, a gente tem que perder esse medo, né? Perder essa dificuldade de falar disso e só ter a convicção de que você vai jogar no time da igreja. Ou seja, você não está lá para falar contra. Você não está lá para detonar a igreja, detonar a doutrina. Você tem que estar pelo menos concordando que a igreja, ainda que eu não consiga viver aquilo tudo, eu tenho que pelo menos estar disposto a aceitar, a entender isso como plano de Deus. Uma das questões do que o livro trata da sexualidade, mais adiante, capítulo, acho que é 9, né? Acho que é capítulo 9,
é a questão de trazer a sexualidade para o lugar sagrado que ela tem. É aquilo que o diácono falava da teologia do corpo, né, de entender que há um plano de Deus que passa pela nossa sexualidade. Deus escolheu que a gente vivesse assim. É um plano dele. Durante um tempo, eu falava mais cedo do maniqueísmo, né? Durante um tempo, até um reflexo do maniqueísmo, as pessoas achavam, o prazeroso é pecado. Não, o pecado é eu ir contra o plano de Deus. Se eu vivo o prazer no plano de Deus, o prazer não é pecado. Aí você vai pegar uma citação, tem uma parte do encontro, tem uma frase lá que fala: a sexualidade é fonte de alegria e prazer. Né? Os esposos não fazem nada de mal em procurar este prazer e gozar dele. Pessoal, nossa, né? Por que estão falando disso lá no curso da igreja, né? Faz nada mal em procurar o prazer e gozar desse prazer, mas de onde que tiraram isso, né? De onde que inventaram isso? Você vai ver que isso nada mais é do que trecho do nosso catecismo. Né? É trecho do nosso catecismo. Lá que o Papa Pio XII disse no ano de 51. E está no catecismo. Olha lá. Foi o próprio Criador quem estabeleceu que nesta função, né, do ato sexual, os esposos experimentassem prazer e satisfação do corpo, e olha que bonito, e do espírito. Ou seja, algo muito mais completo que somente o corpo. Olha que bonito pensar nisso aí. Então, portanto, os esposos não fazem nada de mal ao procurar este prazer e gozar dele. Aceitam o que o Criador lhes destinou. Né? Então, ao pensar nisso, ao pensar nessa questão da sexualidade, trazer a sexualidade de volta para o lugar sagrado do qual ela nunca devia ter saído. Né? Porque a gente vai tirando as coisas e vai desviando, tirando do lugar sagrado aquilo que devia estar no lugar sagrado. Então é bonito falar isso com os casais, mostrar que Deus quer que eles se satisfaçam também na vida íntima. Não é errado, né? Claro que esse capítulo também vai falar depois da questão. Deixa eu ver se é esse telefone que ficou ligado aqui. É claro que Deus vai falar depois também da questão de que há um compromisso nisso tudo, né? Qual que é o compromisso feito nisso aí? Não é em qualquer maneira, em qualquer relação sexual que isso pode acontecer. Que a relação sexual também tem um compromisso. A gente vai ver no seguinte aqui, que também no catecismo fala para a gente que, salvaguardando estes dois aspectos essenciais, olha bem, unitivo e procriativo, o ato conjugal conserva integralmente o sentido de amor mútuo e verdadeiro. Né? O anão desligou? Então, eu acho que eles querem me tirar daqui hoje. Aí, ó. É telemarketing, olha só. Vem lá a chamada do Maranhão, telemarketing. Mas, deixa eu desligar isso aqui definitivo. Mas é importante a gente poder perceber isso aqui, que não é... Desliga. Ele nem quer desligar aí, ó. Bom, a gente é profundo, é pesado pensar nisso aqui. Olha, o sentido de amor mútuo e verdadeiro. O sentido verdadeiro, né, do ato conjugal está em manter o unitivo e procriativo, ou seja, não é só o prazer, também tem o compromisso com Deus na geração da vida. Né? Então a gente tem que trazer essas realidades para a preparação matrimonial. O capítulo trata disso, ele vai falando disso o tempo todo. Né? O capítulo vai abordando essa questão com naturalidade. Então eu acredito que esse capítulo não tem grandes desafios.
Porque falar de sexualidade para os casais é falar dessa sacralidade, né? De buscar isso aí. Não é aula de sexo, igual alguns faziam nos cursos lá, modelo anatômico, ensinando o ato sexual. A gente tem que ensinar que Deus planejou. Porque, e tudo numa linha de compromissos, né? É bonito esse documento que fala da castidade. É muito bonito que, olha, um documento de 2022, né, atual, do magistério da igreja, traz temas muito profundos sobre castidade, né? Vocês sabem de fato o que é castidade? Tem muita gente que confunde castidade com abstinência, com não ter relação sexual. Vocês sabem o que é castidade? De fato? O que é uma pessoa casta? É aquela que vive a sexualidade no plano de Deus. Ser casto é viver a sexualidade no plano de Deus. Pecar contra a castidade é não viver a sexualidade no plano de Deus. E por que é um pecado grave pecar contra a castidade? Porque a maior energia que Deus nos deu, o maior dom que Deus nos deu, é cooperar com Ele próprio na criação da vida. Já pensaram nisso? Maior que a inteligência, maior que uma habilidade musical, maior que uma habilidade artística, maior do que qualquer coisa, Deus nos permitiu colaborar com Ele na criação da vida. Olha como é profundo isso. Então, quando eu peco contra a castidade, eu estou negando, estou abusando dessa energia, desse poder que Deus deu para a gente de colaborar com Ele na geração da vida. Por isso que é um pecado grave pecar contra a castidade. Agora, o que é pecar contra a castidade? É ter relação sexual? Não. É muito antes disso. É não entender a vida íntima como um dom de realização e geração da vida. Então, aí tem os pecados individuais, como a masturbação, que é pecar contra a castidade. Tem os pecados da pornografia, que é pecar contra a castidade. Porque a pornografia tem dois problemas, né? Tem o problema de quem está fazendo a pornografia e de quem está assistindo. Porque quem está fazendo está claramente pecando contra a castidade. Você que está assistindo, você está apoiando, você está sendo cúmplice do pecado e está te tornando impuro também. Você está tendo um prazer de assistir uma cena, né, que denigre toda a sexualidade humana. Você está tendo um prazer fora do plano de Deus. Porque não há nada de mal em buscar o prazer. Mas qual o prazer? O prazer da união do casal. Então, aí tem a pornografia, tem a masturbação, já falei, tem o ato sexual, né, fora do leito conjugal, fora do momento, né, do casal. O leito conjugal não é cama, não, viu? O leito conjugal é o ambiente do matrimônio, que eu falei aqui, né? No casal não é obrigado a ter vida aí de pessoa na cama, não, né? Não, vou chegar, o rapaz veio aqui e falou que tem que ser na cama. Não importa, é o ambiente matrimonial, da intimidade do casal, né? Então, a castidade é saber respeitar isso. E nós somos chamados pela igreja a resgatar isso com os casais, né? Nesse documento, no parágrafo 57, esse documento da igreja nos fala, com relação a isso, nunca deve faltar à igreja a coragem de propor a preciosa virtude da castidade. Olha, é um documento novo, não é um documento do século passado. Um documento que não tem nem um ano. E a igreja pedindo para a gente ter a coragem, porque tem que ter coragem. Quando a gente fala disso, a gente parece veio de Marte, né? Tem que ter a coragem de propor a preciosa virtude da castidade. Por mais que esteja atualmente em conflito direto com a mentalidade comum. Olha que documento precioso e moderno, não é?
Está escrito ali, esse documento do dicastério da igreja. Tá? E continua. A castidade deve ser apresentada como uma autêntica aliada do amor, não como a sua negação. Então, daí, reforço aquele convite que o diácono fez de investir na teologia do corpo. Você vai entender o plano de Deus para a gente. Viver a castidade é entender como Deus me criou e viver este plano de maneira completa, vivendo a sua sexualidade no seu contexto completo. Aí a gente vai entendendo por que o sexo fora do casamento é pecado, né? Porque eu estou desrespeitando o plano de Deus. Né? O casamento tem uma lógica fora da teologia, tem uma lógica muito simples. Por que o sexo fora do casamento é pecado? Né? O sexo tem que, eu falo fora da teologia do corpo, mas pegando o catecismo, o sexo tem que ter o caráter unitivo e procriativo. Se eu tenho sexo fora do casamento, se eu tiro o caráter procriativo, eu estou pecando. Né? Se eu deixo o caráter procriativo, eu posso ter uma vida fora do casamento, eu também estou pecando porque eu estou colocando em risco aquela pessoa, porque é uma insegurança total para uma vida vir ao mundo se não tem uma família constituída para acolher. Então, de qualquer forma que você vê o sexo fora do casamento, se fez contracepção, é pecado. Se não fez, é pecado também, que você está expondo a chance de uma vida vir a um ambiente que não tem condição de acolhê-la bem. Então, fora disso, nós temos toda a questão da dimensão espiritual do casal que se une em matrimônio. Mas avançando mais um pouquinho, e aí? E como ficam os métodos naturais, então? Por quê? Nós vimos, e a gente tem um capítulo que a gente fala sobre isso, que a união sexual é unitiva e procriativa. Ou seja, ao mesmo tempo que ela dá prazer ao casal, ela foi feita para gerar a vida. É como o prazer é como se fosse um brinde de Deus para a gente, um presente de Deus, né? O grande objetivo inicial da união sexual é gerar a vida. Tanto é que os animais se acasalam quando estão no cio, né? Porque a percepção que está no cio, pelos hormônios, pelo cheiro, eles percebem que estão no cio e vão acasalar, né? O ser humano não pode acasalar, né? Pode ter relação sexual fora do cio, porque ele já tem a razão que lhe faz ter a memória que aquela relação sexual é prazerosa, então ele já busca pela razão, pela vontade de ter de novo aquela relação sexual. Os animais não, é pelo instinto, né? Então, se a união sexual é unitiva e procriativa, né? Eu tenho que pensar que o primeiro objetivo da união era procriar e vem o prazer como um brinde. É a mesma coisa do alimento. Qual que é o primeiro objetivo da comida? É matar a fome, alimentar, não é? Mas como brinde, ela tem um bom sabor, né? Não é isso? O primeiro objetivo da comida é matar a fome. Mas ela vem como um brinde ter um bom sabor. Mas com a minha razão, eu já percebi que a comida é gostosa. E às vezes, mesmo sem estar com fome, eu vou comer. Pode, não pode? Pode. Claro, mas o que não pode é eu fazer o seguinte: vou comer sem estar com fome, comer, vou no banheiro, jogo fora e volto para comer mais. Isso é uma doença, não é? É uma doença isso, como chama? Bulimia. É uma doença. Então, olha, desvirtuou tudo. Eu quero comer, mas não quero o resultado da comida. Não quero o alimento, só quero o prazer. Então, eu posso comer sem estar com fome, não é problema, desde que eu assuma o quê? As consequências, né? Ah, tô comendo sem estar com fome, comendo. Assuma a consequência, ou você vai engordar, ou vai ter uma diabetes, não sei. Assume, né? Então, eu não posso, isso é desvirtuar o plano natural. Na vida sexual é a mesma coisa, eu não sou obrigado a ter relação somente no cio, né? Com os animais. Eu posso ter relação fora do cio?
Tá? Então, eu tenho essa razão. O que eu não posso é desvirtuar isso. Então, para entender essa questão de unitivo e procriativo, nós temos que pensar nisso, que a gente poderia, o casal pode ter relação mesmo fora do dia fértil, mesmo que não seja para engravidar, né? Que não é pecado. Por exemplo, depois da menopausa, não pode ter vida sexual? Pode, não pode? É pecado? Não. Quando a mulher engravidou, ela já engravidou, não vai engravidar de novo. Pode ter vida sexual? Pode ter vida sexual, não tem problema. Então, a igreja nunca disse que o ato sexual é somente para engravidar. Ela nunca disse isso. Mas ele tem uma função procriativa que eu tenho que saber que faz parte dele e eu tenho que administrar. Eu não posso tirar essa função procriativa. É igual o alimento. Eu não posso querer alimentar só pelo prazer e ignorar que ele vai me encher e botar para fora a comida. Né? Então, todo ato sexual é unitivo e procriativo. Isso a gente viu agora há pouco. Todo ato sexual é unitivo e procriativo. Né? Tem que conservar integralmente, né, esse sentido. Então, são dois aspectos essenciais. Então, se eu quero ter o ato sexual matando a vertente procriativa, eu estou indo contra o plano de Deus. Não estou usando a minha razão. Porque imagina que Deus nos fez com períodos férteis, as mulheres, períodos férteis e inférteis. E quando eu quero ter uma relação no período fértil, mas não quero engravidar, eu quero dizer para Deus, olha, eu não quero esperar, eu quero ter relação no dia fértil. E vou ter relação no dia fértil e não vou engravidar. Vou colocar um preservativo, vou usar uma droga, vou colocar um DIU, vou fazer laqueadura, não sei. Mas eu quero ter relação no dia fértil e não vou engravidar. É dizer para Deus, o meu plano é melhor que o seu. Você me fez assim com os dias férteis e inférteis, mas eu não quero. Eu quero ter relação a hora que eu quero, da forma que eu quero, e não quero engravidar. Por isso que a contracepção é pecado grave. Está no catecismo. Pecado grave que afasta da comunhão eucarística. Porque é negar o plano de Deus. A contracepção é uma forma de repetir o pecado de Eva. Qual foi o pecado de Eva? A serpente falou para ela, come aquela fruta, você vai ser como deuses. Então, deu nela a vontade de deixar de ser criatura e agir como o Criador. E falar, eu domino, eu mando, eu resolvo tudo. A contracepção é uma forma de repetir o pecado de Eva. Ao invés de me colocar como criatura, saber que Deus me fez de uma maneira tal, não quero agir assim. Eu quero agir da minha maneira, do meu modo, da minha forma de pensar. Então, a contracepção impede o ritmo natural da vida. E Deus me permitiu, com a razão, administrar este meio natural. Deus me permite saber que tem dias férteis e inférteis, né? Então a gente pode administrar isso com sabedoria e tendo uma razão justa para evitar filho. Não é como um dia de hoje o povo acha que filho é doença, acha que não pode ter filho se não puder pagar a faculdade para ele. Hoje as pessoas têm uma visão distorcida, né? Trocam o benefício do filho por questões materiais. Cada filho é uma bênção de Deus. Cada filho é uma alma para adorar Deus no céu. Cada um. A gente troca isso, troca a possibilidade de colaborar com Deus tendo uma alma para adorá-lo no céu, uma questão material. E é pior ainda, né? O povo fala que cachorro vai para o céu. Vai não, né? Vai não. Não existe céu para cachorro não, né? O filho vai para o céu com a gente. O filho vai adorar a Deus na eternidade com a gente.
Né? Então, a gente te perdeu o valor do sagrado e começou a colocar os bens materiais na frente. Ah, não vou ter filho porque eu não posso pagar uma faculdade para ele. É melhor ter os filhos pobres do que não tê-los. Porque a vida definitiva não é aqui na terra mesmo, né? A vida definitiva é no céu. Quem fica com este olhar material também está negando a fé. Porque está achando que a vida é só aqui na terra, não vai ter nada depois, né? Reduziu a sua visão. Então, por isso que a contracepção, aquilo que separa o caráter unitivo do procriativo é pecado. Né? Porque eu quero apenas viver o lado prazeroso sem compromisso nenhum. Então, por isso que a igreja tem falado e colocou naquele documento, olha, ensine a dimensão correta da paternidade e maternidade responsável. Por quê? Paternidade e maternidade responsável não é só poder dar comida, dar escola para filho. A paternidade e a maternidade responsável é saber da sua responsabilidade diante de Deus quando assumiu o matrimônio. Que é colaborar com Deus na criação da vida. Isso é paternidade e maternidade responsável. E aí vem aquela pergunta, e os métodos naturais com isso? O que é um método natural, então? Ontem eu perguntava, você sabe o que é um método natural? Então, o que é um método natural para a gente? Método natural é aquele, então, que respeita esta natureza. Respeita o corpo como ele foi feito. Não quer mudar o ritmo do ato sexual com a minha vontade de ser Deus, com a minha vontade de deixar de ser criatura e ser um criador. Então, este é o método natural. O método natural é todo aquele que respeita o ritmo natural do ato sexual. Não quer alterar esta natureza. Natureza aí não quer dizer planta, não quer dizer erva, não. Natureza quer dizer como as coisas foram feitas, como elas funcionam. Isso é método natural, é respeitar esta natureza. Então, quando eu tomo uma droga, a mulher toma uma droga para dizer para o ovário, não ovula, não ovula, não ovula, ou seja, isso não é natural, por quê? Quer mudar o funcionamento do corpo em benefício de ter um prazer sem compromisso. Não é isso? Eu estou mentindo. Eu quero mudar o meu corpo de funcionamento para ter um prazer e não me comprometer com ele. Né? Ou o que é o ato sexual? É a deposição, né, do sêmen no canal vaginal. Se a pessoa põe um preservativo, ela também está fazendo a mesma coisa. Ela está botando uma barreira, alterando a natureza do ato sexual para ter um prazer sem compromisso. Então, por isso que a contracepção é pecado e o método natural é aquele que permite o curso natural das coisas. Né? Então, o que é um método natural? O método natural é aquele que respeita a natureza da pessoa. Né? O método natural é aquele que entende este caminho da natureza da pessoa. Então, nós falamos de métodos naturais da regulação da natalidade, né? São aqueles que respeitam a lei natural, respeitam como a gente foi feito. E esses sim seguem os critérios da moralidade. É diferente de uma coisa não artificial. A igreja não é contra nada artificial, como eu falei. Você pode tomar uma Neosaldina, tomar um Buscopan, pode fazer uma cirurgia, fazer um implante, né? Pode, não pode? Faz parte da vida da gente. Hoje você faz implante de dente, faz implante de prótese, faz cirurgia. Se tiver um problema no corpo, tem que tirar o útero, tira o útero. Por quê? Aquilo é para respeitar a lei natural, é para manter a minha vida. Então, respeitar a lei natural é manter a vida como Deus a planejou. Isso é uma atitude natural, é respeitar o plano de Deus. Tá? Então, por isso que o método natural é diferente de não artificial. E é por isso que a gente deveria evitar falar métodos artificiais e métodos naturais. Não, o artificial não é o contrário do natural. Tem coisa artificial que é boa e tem coisa natural que é ruim. Tem planta que mata, não tem?
Vai pensar que natural é coisa de planta? Não é. Então, natural é aquilo que respeita o plano de Deus. Só isso. Então, o que respeita e o que não respeita o plano de Deus? Vamos fazer uma tarefinha aqui, ó. Se é natural ou antinatural? A pílula é natural ou antinatural? Antinatural, ela altera o corpo, né? E a pílula tem um outro problema grave, né, que eu tenho que comentar, que não posso deixar de comentar. As pílulas sofreram uma mudança nos últimos anos, nas décadas, né? Quando a pílula foi criada, ela tinha o efeito antiovulatório. O que é isso? Era uma bomba hormonal que não deixava o ovário liberar o óvulo. Imagina o mal que faz isso no corpo da mulher, né? Travar o ovário, e aí nós temos muitas mulheres que tiveram problemas sérios por causa da pílula. Trombose, tumores de seio, né? Câncer, etc. Então é uma bomba hormonal que atuava no corpo da mulher. Para reduzir este efeito, então até esse momento, a pílula era somente um dispositivo antinatural. Ela fazia o corpo parar de ovular. Depois desse momento, a medicina começou a mudar o mecanismo da pílula. Descobriram que eu poderia mudar um pouco isso. O seguinte, ao invés dela apenas fazer o óvulo parar de o ovário parar de ovular, eu poderia alterar várias coisas, porque se houver uma fecundação, aquele óvulo fecundado não ficasse preso no corpo feminino, ou seja, eu iria atrasar o movimento dele descendo pelas trompas, para quando chegar no endométrio, achar o endométrio mais fraquinho e não conseguir alinhar o óvulo, e também para enfraquecer, deixar o endométrio mais fraco, para não conseguir abrigar o óvulo fecundado. Pensem comigo, o óvulo foi fecundado. A vida começa onde? Na fecundação. A vida, Deus dá uma alma para aquela pessoa na fecundação. Ali tem uma alma. Só que ela não vai conseguir ser retida dentro do corpo da mulher. Ou porque vai atrasar o movimento dela para descer o ovário, as trompas, ou se chegar no endométrio, vai achar o endométrio flácido, fraco, não consegue acolher aquele óvulo. Aquele óvulo vai embora. Como é que chama isso? Aborto, né? Aborto, quando um óvulo fecundado vai embora do corpo. Então, para reduzir os efeitos da pílula no corpo feminino, eles mudaram o mecanismo de funcionamento dessa pílula, para ela tentar reter o óvulo com um pouquinho de hormônio, mas se não conseguir reter o óvulo, que trate de descartar esse óvulo. Ou seja, criaram na pílula o mecanismo o quê? Abortivo. Ah, mas o médico fala que a pílula não é abortiva. Ou ele nem sabe disso ou está te escondendo. Pega uma bula de pílula. Por exemplo, eu peguei outro dia para mostrar para uma pessoa uma bula. Deixa eu ver aqui se está aqui. Acho que não está. Tem uma pílula que chama CQ21, qual é o nome dela? Ciclo 21. Eu peguei a bula dela para mostrar para uma pessoa, né? E lá na bula dela está claro. Ela tem o mecanismo anti-ovulatório acoplado ao mecanismo antinidatório. O que é antinidatório ou antinidação? É abortivo. É porque, o que é nidar? Nidar é o acolhimento do óvulo fecundado pelo endométrio dentro do útero, né? Então não deixa o óvulo ser acolhido. Estão vendo? Então, a pílula tem duplo problema. Além dela ser
imoral por alterar o plano de Deus, né, tentar reter a ovulação, hoje ela é também abortiva. Né? Então, olha, de forma alguma isso é natural. E aí vai outros, né? Injeções, adesivos também é o quê? Antinatural, né? Tabelinha, que eu não recomendo hoje em dia, porque só se a mulher tiver um ciclo muito reguladinho, mas é natural ou antinatural? É natural, né? Reconheceu, eu não quis mudar o corpo, eu quis apenas entender como o corpo funciona. Laqueadura, vasectomia, natural ou antinatural? Antinatural, né? Lavagem vaginal, natural ou antinatural? Antinatural. Além de não funcionar, né? Claro, é mito, mas é antinatural, né? Métodos de identificação da fertilidade, método Billis, temperatura, Creighton e tal. Natural ou antinatural? Natural. São maneiras de entender e acompanhar como o corpo funciona. Tá vendo? Então isso é método natural, né? Preservativo, natural ou antinatural? Antinatural, né? DIU, mesmo problema da pílula. O DIU tem 2 mecanismos, e um deles também, não vou entrar em detalhe agora, também é abortivo. Né? Coito interrompido, natural ou antinatural? Antinatural. Antinatural e é frustrante, né? Para as pessoas, né? Às vezes, quando ela tá tendo prazer, né? Aí tem que tirar o pênis e ejacula fora, né? E corta o momento do casal. Inclusive está na Bíblia, lá no capítulo 38 de Gênesis, né? O pecado de Onã. Por isso que o coito interrompido é chamado de onanismo, né? O pecado de Onã foi fazer o coito interrompido porque ele não queria. Eu vou bem rapidamente, né? O pai dele queria que ele engravidasse a cunhada viúva. A cunhada ficou viúva, o irmão dele era o mais velho. Aí o pai dele estava com medo do irmão dele morreu e não ter deixado filho. Era uma desonra. Aí queria que ele casasse com a cunhada para ter filho, para dar neto para o pai dele. Só que ele ficou naquela dúvida: se eu engravidar ela, o filho dela vai ser dele ou vai ser meu? Então ele não quis ter relação com a cunhada, quer dizer, já tinha morrido o irmão, ele ia casar com ela, né? E praticava o coito interrompido. Fala no Gênesis: depositava o sêmen por terra, né? E aí ele morreu. É o pecado de Onã, o onanismo, né? Não, olha aqui. Bom, então, essa passagem aqui, eu queria falar para vocês do que é natural ou antinatural, para chegar aqui. Então, qual que é a função, tá, dos encontros de preparação para a vida matrimonial e esse papo aí de métodos naturais? Primeiro, é para tranquilizar a todos nós. Tranquilizar do seguinte modo: o EPVM não é local para ensinar e nem mesmo é uma prerrogativa ser usuário de um método natural. Ou seja, os catequistas matrimoniais não precisam ensinar método natural e nem é uma prerrogativa, é obrigatório que sejam usuários do método natural. Vários de nós, né, nunca fomos orientados sobre método natural. Vários de nós nunca tivemos uma catequese sobre o que é natural e o que não é. Então, quando não há o pleno conhecimento, aí não há pecado, não é assim? Sabem disso? Não há o pleno conhecimento, não há pecado. Tá? Então, nós não sabíamos, muitos de nós não sabíamos quando nos casamos, né? Karine e eu casamos sim, conhecimento natural. Ela fez o conhecimento antes de casar, né? Casamos da maneira como devia ser, virgens, e começamos já o casamento com o método natural, né? Mas muitos não tiveram uma orientação para isso. Então somos vítimas de uma falta de orientação. Então não é vergonha para ninguém falar com seus casais de noivos: olha, nós nunca usamos o método natural, nunca ensinaram para a gente. Nunca nos convenceram que isso funciona. Mas está aqui a doutrina da igreja nos convidando. Olha que bonito. Aprender a viver segundo o plano de Deus. Então, o objetivo deste encontro, que é o encontro 11, é
mostrar para eles por que a igreja recomenda um método natural. Isso está descrito, ninguém tem que preparar nada, eu estou aqui explicando, mas está tudo descrito no capítulo com muito detalhe, né? O objetivo é mostrar que a igreja não é uma careta, a igreja não está contra a ciência, a igreja não tem nada contra a ciência, né? A igreja é a favor da ciência, né? O primeiro observatório astronômico do mundo, quem fez? Foi a igreja. A primeira faculdade do mundo, quem abriu? A igreja, né? A teoria do Big Bang foi criada por quem? Por um padre, né? A teoria, a genética, né? Mendel era um monge. A igreja não está contra a ciência, porque o povo acha, a igreja fala de método natural porque ela é contra a ciência. Não é nada disso, não. Mas mostrar como é bonito a gente tentar a harmonia com o plano de Deus. Este é o chamado nosso, buscar esta harmonia com o plano de Deus, né? E aí entender que fiquem tranquilos que nesse capítulo dos métodos naturais, os catequistas não são instrutores nem usuários de método natural, porque o padre também não é. O padre poderia falar com os casais, olha, a igreja recomenda o método natural, mas o padre não é usuário e também nem sabe ensinar método natural, né? Então, vocês são porta-vozes da igreja, estão portando a voz da igreja. Então a igreja recomenda o método natural. E aí sim, tem que ter contatos na pastoral, na paróquia, na diocese, de quem possa ensinar o método. Se o casal fica interessado, vocês podem chamar na sua casa alguém para ensinar para eles, ou indicar o casal para ir em algum lugar aprender um método. Mas aí é um trabalho à parte. Vocês não se sintam obrigados a serem usuários, né, nem instrutores de método natural. É claro que eu, como fiel, eu como católico, recomendo que todo mundo, sim, pudesse ser usuário do método natural, que é seguir o plano de Deus. Mas formalmente, dentro da catequese matrimonial, não é uma prerrogativa. Então, vocês têm que falar para eles, olha, a igreja recomenda o método natural, olha que bonito, mas não se sintam obrigados a isso. Isso eu quero deixá-los tranquilos, é para tranquilizar o coração de muitos aí que ficam preocupados. Ai, está chegando aquele capítulo do método natural, o que eu vou fazer? A gente não usa método natural, o que eu vou falar para eles e agora? Não, não é isso. É para passar a mensagem da igreja, né? E fazer um convite para a igreja, porque a gente também não pode ficar fixado só no sexto mandamento, não. A gente é muito fixado no sexto mandamento e esquece dos outros. Não é só o método natural que a gente corre o risco de falar e não viver, mas é muita coisa que a gente corre o risco de falar e não viver. Já pensaram nisso? A gente está falando de diálogo, de repente não está dialogando bem. Está falando de perdão, pode não estar perdoando. Está falando de dinheiro e pode estar totalmente sem controle, não é? Então não pode fixar no sexto mandamento. Tem outras coisas também que a gente pode estar falando sem estar vivendo da maneira adequada. Então, nós somos aí a voz da igreja. Então, aí, o livro está tranquilo nesse ponto para deixar vocês tranquilos de que não são instrutores, nem é obrigado que sejam usuários do método natural. Fiquem tranquilos neste ponto. Então, falamos aí de sexualidade, falamos aí de métodos naturais, falamos do direito canônico, falamos da questão do amor matrimonial, falamos dos sacramentos. A gente está dando uma geral nos conteúdos principais da preparação para o matrimônio. Tá? Então, o que a gente tem que ficar entendido dessa última parte é que o método natural é uma maneira de entender o plano de Deus e buscar harmonia com o plano de Deus. E que o método natural é eficaz, também serve para se regular a natalidade, para evitar uma gravidez, né? Mas o apelo que a igreja faz para a gente é que a gente não seja egoísta. Se você tiver um motivo para evitar uma gravidez, que seja um motivo de fato. Que não seja um egoísmo, um medo do futuro, mas que tenham fé e vivam, né, o plano de Deus. Né? Então a gente costuma ver pessoas que se arrependeram de não ter filho, mas a gente não vê quem arrependeu de ter filho, assim, né? Porque
cada filho é uma bênção, com seus desafios, né? Lembra que casamento é uma missão, missão tem desafio. Está tudo muito tranquilo, tem algo errado, né? Então, missão é desafiadora o tempo todo. Quero dar 5 minutinhos para algumas perguntas. Vou dar uma atividade para a gente fazer no lugar aí mesmo. Você já puder até já entregar para a gente a atividade, tá? Para a gente entrar no outro tema. 5 minutinhos para algumas perguntas. Podem disparar o canhão aí, né? Para a gente dar uma refletida aí. Perguntas podem fazer, podem falar, podem reclamar, contestar. Alguma pergunta? Estão com vergonha de perguntar? Não tenham vergonha de perguntar, gente. Pode perguntar. Casal aí, por exemplo, que teve um filho e depois teve uma mulher que tem um problema tão grave para a gravidez que se ela tiver uma outra, seria um risco. Ele está perguntando o seguinte: o casal teve um filho, se a mulher tem um grave problema na gravidez, que se tiver outro filho, pode ter um risco de vida muito grande, né? A gente tem que pensar que a igreja, viver um método natural, exige um pouco de conhecimento, exige um pouco de esforço às vezes, mas viver um método antinatural é um pecado, não é? Alguém pode nos dar uma autorização para pecar? Não pode. Então a igreja não seria capaz de falar, neste caso, use um método artificial. Deixa eu pegar aqui. Que neste caso, faça tal coisa. A igreja nunca iria. Isso aqui está aqui. A igreja nunca nos daria autorização para pecar, por mais difícil que seja. E o catecismo tem essa resposta no parágrafo 2399. Olha como essa resposta é clara para a gente. Quando alguém pergunta, o médico falou que eu tenho que fazer laqueadura. O médico falou isso, falou aquilo. Então, o que nos diz o catecismo? É duro a resposta? Porque ser cristão é um desafio, né? Aqui está. A regulação dos nascimentos representa os aspectos da paternidade e maternidade responsáveis. A legitimidade das intenções, ou seja, a intenção é legítima, é boa a intenção. Eu não posso engravidar porque eu posso morrer. Ou eu tenho aqui um filho passando fome, eu não posso ter outro. A intenção pode ser legítima. A legitimidade das intenções dos esposos não justifica o recurso a meios moralmente inadmissíveis. Por exemplo, a esterilização direta ou a contracepção. Olha, copiado Ctrl+C, Ctrl+V do Catecismo, parágrafo 2399. Quando alguém pergunta, nem o padre pode autorizar, porque o padre não é magistério da igreja, né? Magistério é o catecismo. Eu fui no padre, ele me autorizou a fazer laqueadura. Então quem vai responder diante de Deus é ele, né? E se você tinha um catecismo na mão, você não precisava ir no padre. Lê aqui. Olha lá, ó. A legitimidade da intenção não justifica o recurso a isso. Então é difícil? Tem que tentar usar o método natural, usar com espaço maior de tempo, de mais segurança. Mas eu não consigo usar mesmo. Então, se você não quer pecar, o jeito é abstinência mesmo. É arriscado, é complicado a abstinência? Claro que é. Mas tem situações da vida que ela é necessária. Eu conheço 2 casos. Um caso que a mulher jovem cuidou do marido na cama por 27 anos. Viveu a abstinência 27 anos, até que a doença dele piorou e ele morreu. É aí que o amor de verdade se faz presente, né? Na saúde e na doença. Outro caso, uma mulher jovem, com 3 meses de casada, teve um problema na medula
e ficou de cama, insensível da cintura para baixo. Jovem, de 20 e poucos anos de idade. Quando eu conheci esse caso, já tinham 10 anos que o marido estava cuidando dela na cama. Tinha relação? Não. A mulher não sentia nada, não faz sentido ter relação assim, né? Difícil para o marido? É, claro que é. Não é fácil ser cristão, né? Mas ele não prometeu na saúde e na doença. Então, tá vendo? Tem situações da vida em que a abstinência acaba virando uma obrigação. Então, se a pessoa não consegue aprender o método natural, para não pecar, não tem outro caminho. É o quê? Abstinência. Não sou eu que estou falando. Catecismo da Igreja Católica. Não concordou? Manda uma cartinha para o Papa. O Papa também não muda a doutrina, né? É doutrina, né, da Igreja, está na Bíblia também, não muda a doutrina. Então, a gente tem... Pois não, pode falar. E eu vi uma coisa falando sobre o Papa. Em 2016, ele falou sobre a paternidade responsável. Uma fala até um pouco... Dos coelhos? Também. Mas eles pegaram aquele trecho separado, né? Sim. E aí ele deu a possibilidade de várias formas naturais, e aí ele comentou sobre os responsáveis quantidade de filho, ele deu uma entrevista falando sobre alguns aspectos que, diante da igreja mais conservadora, isso foi visto um pouco como, será que é uma abertura a novas possibilidades? Inclusive sobre, depois teve uma fala dele na época do Zika vírus, sobre a possibilidade da concepção para evitar... Na época do Zika, ele comentou um boato de que Paulo VI tinha permitido a contracepção por freiras do Congo, no caso de gangues que estupravam. Mas depois foi desmentido, né? Porque isso era um boato. Paulo VI não permitiu isso documentalmente. Né? Você acha que existe possibilidade dessa? Eu acho que não, porque é doutrina. O Papa está reafirmando. De lá para cá, ele só vem reafirmando isso. Ele pediu na Amoris Laetitia para a gente redescobrir o Humanae Vitae. O Humanae Vitae é o que lacra tudo isso aí. O Papa não muda a doutrina. E nessa entrevista dele, eu me lembro de reproduzir como coelhos, depois ele explicou que as pessoas saibam da responsabilidade de ter filhos, que não é só se mover pelo instinto. Essa fala dele é justamente a favor dos métodos naturais. Por quê? Quem usa a contracepção é que age igual coelho. Dá vontade de ter sexo, vai lá e tem. Né? Quem não age pelo instinto, sabe da responsabilidade, não pode ter filho, evita. Não age como coelho. Tá vendo? Então, é só que a imprensa pega e joga. Aí você vai sempre nos trechos do Vaticano. No site do Vaticano tem tudo que o Papa fala. Fala Papa, clica lá, audiência, carta, anúncio, clica e vai lendo pela data. Acha tudo lá. Que a imprensa pega a parte que ela acha legal e bumba. Né? O Papa tem falado muito do respeito à lei natural. Ele teve um encontro, agora no final de abril, fazendo 70 anos do início do método Billings. Esse encontro dele foi em 22 de abril. Né? E ele fala muito sobre os métodos naturais. Vou passar uns trechinhos rápidos para a gente aqui. Ele fala que uma educação séria nesse sentido parece necessária hoje em dia, num mundo dominado por uma visão relativista e banal da sexualidade e tal. E ele colocou, é bom ter em mente a conexão inseparável entre os sentidos unitivos e procriativos do ato conjugal. Olha lá, o Papa falando de novo, tá vendo? E ele está citando o quê? A Humanae Vitae. Tá vendo? Ele sempre cita a Humanae Vitae. Esse Papa, ele está recuperando. E ele falou mais. Ele falou para a gente um aspecto não secundário da pastoral familiar, ou seja, é primário, é importante. Está aqui, é redescobrir a Humanae Vitae e deve-se encorajar o recurso a métodos baseados nos ritmos naturais. O Papa está pedindo para a pastoral familiar redescobrir a Humanae Vitae e encorajar. Por quê?
Esses métodos respeitam os corpos do esposo, favorecem a ternura e tal. O Papa tá vendo? Em abril, reafirmando tudo. E aqui você vai na mídia católica, no Vaticano News, no site do Vaticano. Se for em Rede Globo, já era. Fica atento. Vai haver questionamento, tá? Bom, eu tenho uma atividade com vocês aí. Eu quero, em 10 minutinhos, que vocês façam essa atividade. É um questionário de avaliação para eu entrar na última etapa. Vocês não vão entregar, é de vocês, leva para a paróquia depois, avalia. 10 minutinhos para fazer. O que é essa questão? Tem 20 proposições aí, e cada uma você vai dar uma nota de 0 a 5. 5 se acontece assim na paróquia, certinho. 0 se não acontece nada disso na paróquia. 3 mais ou menos, entenderam? Tá? 10 minutinhos de trabalho aí. Vamos voltar então aí. Esse questionário, essa enquete, é um passo para uma avaliação geral das etapas da preparação para o matrimônio. Vocês podem ver aí que a gente aborda várias etapas aí, né? Tem coisas aí que tem a ver com a infância, com a catequese, com os namorados, também os recém-casados. Então, eu coloquei isso aí, primeiro, para a gente fazer uma avaliação, pensar em como está o trabalho da paróquia, somem a nota aí, veja qual que é a nota do Papa para vocês aí, qual que é a cara do Papa para vocês aí. Ficou assustado, né? Pois é, então, para a gente poder realmente pensar nisso, né? A gente avaliar essa questão, para entrar nas novidades, né? Que esse documento que está falando dele desde ontem traz para a gente algumas novidades, né? Vocês se lembram bem daquela rampa da preparação para o matrimônio que a gente viu ontem, não é? Então, o que o novo documento traz? Ele traz um complemento para aquela rampa da gente, né? Aí eu peguei o meu desenho antigo e completei. O novo documento do Dicastério da Família, ele propõe algumas novidades aqui. Primeiro, ele chama a preparação remota com o segundo nome, continua remota, mas também chama de fase pré-catecumenal. E chama daí em seguida de fase catecumenal, né? E entre a fase remota e a próxima, ele criou um degrau, uma passagem que se chama acolhida dos candidatos. Quem que é candidato ao matrimônio? Nos documentos da igreja, candidato ao matrimônio é aqueles que pensam em casamento. Noivo, namorado, quem mora junto, é candidato ao matrimônio. Então aqui ele pensa algo, na prática para a gente, seria tipo um encontro de namorado. Acompanhar alguns namorados, fazer alguns encontros de namorados, para dar uma dimensão para eles sobre o que é o matrimônio. Um resuminho, né? Um resuminho do encontro. Já falar para os namorados que matrimônio que namoro é para o matrimônio, etc. Então já é uma fase intermediária à preparação próxima aqui. Entre a preparação próxima
e a imediata, eles colocam aqui um rito do noivado, e depois coloca o casamento, e coloca aqui acompanhamento dos recém-casados. Eles propõem que a equipe da catequese matrimonial continue acompanhando os seus casais por uns 2 ou 3 anos. Coisa que a gente gostava de fazer, aquela passagem, vai do pré para o setor pós agora. Mas que a gente possa também, já ter uma afinidade, continuar. Mas alguém já deve estar vendo alguns problemas, algumas dificuldades nesse desenho aí, né? Uma das dificuldades que está nesse desenho aí é essa primeira aqui. Se vocês observaram bem aí, a igreja coloca o noivado depois da preparação próxima. Isso está claro no documento. Vocês podem pegar o documento para ver. O desenho é meu, claro, lá está escrito, né? Está claro no documento, Quer ver? Está escrito lá, Ao fim desta etapa, que é a preparação próxima, e como sinal de ingresso na etapa seguinte, que é imediata, pode acontecer o rito do noivado. Então a igreja pede para a gente tentar resgatar o rito do noivado, aquele que tem uma bênção, que o padre faz a bênção da aliança, aquele rito do noivado e tal, mas fica muito claro que o nosso desafio é atrair os casais para a preparação ainda antes de serem noivos. É um desafio, né? É um desafio. Eu falo assim, tem muitos locais que isso já acontece. E por que ainda antes de serem noivos? Porque o objetivo da preparação próxima, qual é? Finalizar o discernimento de cada casal acerca da sua vocação nupcial. Parágrafo 55. Isto pode conduzir à decisão livre, responsável e ponderada de contrair matrimônio ou então levar a decisão igualmente livre e ponderada de pôr fim à relação e não se casar. Então, discernimento é aquele momento que o casal fala, concluímos o que é matrimônio, então vamos nos casar. Então ficam noivos. O que é noivado? A nossa cultura distorceu até a ideia de noivado. O que é noivado? Noivado não é um namoro mais sério. Porque todo namoro já tem que ser sério. Noivado é quando eu estou preparando. Por isso que não faz sentido ficar noivo 5, 10 anos. Não existe isso. Você pode namorar 10 anos, agora ficar noivo 10 anos não faz sentido. Me desculpe, né? Não tem lógica isso. Porque noivado é o quê? Decidimos que estamos prontos para casar, então agora a gente vai a partir de hoje, preparar o casamento. É escolher casa para morar, preparar a liturgia. Isso que é Então o noivado é um tempo curto, né? Deveria ser. Então, a igreja propõe que, se é para finalizar o discernimento, é depois que eu finalizei o discernimento, decidimos, não vamos casar. Questão do lapso temporal, formatado da validade. E não deveria ter validade. Esse formato aí, a pessoa pode ter um tempo maior para fazer a preparação e fazer a manutenção. Isso. Você colocou muito bem. Uma coisa que existe em muitos locais é a tal validade do curso de noivos. Eu dou um pacote de livro para quem achar em qual documento do magistério da igreja estipulou validade do curso de noivos. Nenhum. O povo inventa a coisa e vai ficando. Não existe validade para curso de noivos. Vocês fizeram faculdade, tem validade para o diploma? Não existe. É claro que eu tenho que sempre tentar reciclar, tentar me atualizar, não é? É outra coisa. Então, o diretório da pastoral familiar
documento 79 da CNBB, fala que eu deveria realizar a preparação com o mínimo de 6 meses. Está no documento. Documento 79 da CNBB. Eu deveria terminar com o mínimo de 6 meses. Mas não fala máximo. Esse livrinho nosso, que foi recomendado pelo dicastério, eu comento aqui que não deve haver validade. E está recomendado lá pelo dicastério. Então, está com o carimbo deles, a chancela, né? Porque quanto antes, melhor. A igreja está pedindo para atrair os casais antes do noivado, porque é discernimento para eles. O que falta depois é a preparação imediata. Aí sim, quando marcam o casamento, tem um retiro para aquele casal, falar de novo sobre o matrimônio, reforçar algumas coisas, sabe? Aí falta esse acompanhamento do casal. Mas a preparação próxima deveria ser antes mesmo. Então, o primeiro desafio que a igreja coloca para a gente é que traga este casal anterior ao noivado, né? Então, como a gente pode fazer isso? Então, só pegar uma outra coisa. Os documentos da igreja, em muitos documentos da igreja já fala isso. Aquele documento que eu mostrei ontem, de 78, lembra que falava? Esse catecumenado, falava casais de namorados e noivos. Já em 78 já falava para namorados. Todos os documentos da igreja chamam de candidatos são quem? Namorados, noivos ou os que já moram juntos, os habitantes. Então vieram me perguntar, e quem mora junto tem que fazer? Tem, porque a preparação é a mesma, né? Morar junto não é a certeza que sabe o que é matrimônio. De repente mora junto há 20 anos, faz os encontros e desiste. Ah, isso que eu vou prometer? Não quero não. Né? Então de repente, a gente também tem que ter esse cuidado. Então a igreja chama os candidatos ao matrimônio. E como que vocês podem fazer isso? Cuidando bem da divulgação paroquial. Vocês podem chamar, abordar pessoalmente os casais que vocês vêem andando pela paróquia, mandar aviso para os encontros, para as pastorais, e chamar. Você vê um casal na paróquia, olha que estão namorando, namorando há 6 meses, vamos fazer uns encontros para entender melhor o que é namoro, o que é família, o que é casamento, né? Vai chamando um ou outro, não tem que ter aquela formalidade para noivos, né? Porque a catequese matrimonial pode ser bem discreta também. É bom quando começa com o envio, termina na missa, isso tem que ter, é bonito. Mas também pode correr em paralelo os convites particulares. É uma catequese matrimonial, é para entender o que é o matrimônio. Não é certeza que vai casar, é para entender o que é o matrimônio. Então tem que falar isso na paróquia. Olha, é uma catequese para quem? Para quem namora, para quem é noivo, para quem mora junto. Todo mundo que quer entender melhor o que é o matrimônio, para se pensar em casar, fizer mais certo a coisa, é convidado para a catequese matrimonial. Então, é um desafio que a igreja coloca para a gente, chamar com bastante tempo. É claro que vai chegar um noivo da última hora, você vai atender? Vai. Claro que vai atender. Mas a gente ganha em qualidade se conseguir chamar algum antes da hora. Como eu falei lá em casa, agora os 3 casais que está acompanhando, nenhum tem casamento marcado ainda. E um deles nem é noivo. É namorado firme, está fazendo lá e vai acompanhar. Então é possível, quando a gente investe numa divulgação, WhatsApp, Facebook, internet, Instagram, aviso na missa, aborda, fazer essa cultura. Olha, quem está namorando pode fazer. É muito bom para a gente divulgar. E o outro desafio que a igreja coloca, que eu falei que ia mostrar hoje, que nunca num documento da igreja tinha saído isso textualmente. No parágrafo 24, letra C, fase catecumenal, primeira etapa, preparação próxima, entre parênteses, cerca de 1 ano. Nunca tinha saído isso num documento da igreja, né? Então tá fácil de guardar. Deixa eu ver se está aqui.
Está fácil de guardar, porque está no parágrafo 24, depois repete no dobro, que é o parágrafo 48. Está aqui. Parágrafo 48. Sugere-se em linhas gerais que a preparação próxima dure cerca de um ano. Textualmente. Nunca havia saído isso num documento da igreja. Textualmente, que pede que dure cerca de um ano. Mas aí vai vir as perguntas, né? Como que eu vou fazer isso de um ano, pelo amor de Deus, e agora, né? O que eu vou fazer? Então, só para lembrar que eu falei isso mais cedo, que em 67, na Polônia, o Papa João Paulo II já fazia os encontros com duração de um ano. Então, não é novidade não, né? Isso já é antigo para a gente. Mas como que eu vou fazer isso de um ano, e agora? O que eu vou fazer? Então, aí que eu venho com a novidade, que este novo documento da igreja fala que a fase próxima é feita de 2 momentos. Até então, só se falava de momentos formativos, os encontros de preparação. Agora ela coloca uma cereja do bolo, algo a mais lá, momentos vivenciais também. O nosso convite agora é não ficar somente nos momentos formativos. Nós já vimos hoje falar sacramento, sexualidade, direito canônico e tal. Não ficar somente nisso, mas oferecer também momentos vivenciais. O que é isso? Chamar os casais para a vida religiosa. Chamar os casais para ir à missa, a participar de novenas, fazer adoração com os casais, marcar um terço com eles na sua casa, em algum lugar, né? Oferecer para eles um material para aprenderem a rezar. Então, tudo que puderem fazer para acompanhar. E isso leva tempo. Por isso que fala de um ano. Pode ser que você cumpra essa parte dos encontros em poucos meses. Se você fizer um encontro por semana, 12 encontros dá 4 meses. Se você fizer a cada 15 dias, lá na minha casa eu faço quinzenalmente. Estou preferindo quinzenalmente, dá mais tempo para a tarefa. Então eu cumpro os encontros em 5, 6 meses. E o restante, o que você faz? O restante é para manter contato com o casal. Até o tempo de um ano, marca um retiro, marca um terço para os casais, chama para poder participar da Semana da Família, chama para poder entrar no ofertório da igreja, vai envolvendo aquele casal na vida da igreja. Não é só dar catequese, tchau. Então, este desafio da igreja, quando ela nos fala de um ano, não quer dizer um ano de catequese, não quer dizer um ano de encontros. Tudo bem, pode virar um ano de encontros. Se você fizer um encontro por mês, por exemplo, também pode, né? Ao invés de fazer semanal, fazer mensal, pode. Eu, como meus 3 casais lá que nem marcaram o casamento, eu podia estar fazendo mensal, que estaria uma boa. Fazendo quinzenal, né? Então, esse tempo de um ano é um tempo para a gente ficar acompanhando os casais. Então, o documento nos traz, em 2 momentos, no parágrafo 24 e no parágrafo 48, a indicação de que temos que tentar acompanhá-los durante um ano. Aí, nesse um ano, tem o tempo dos EPVM, dos encontros de preparação, que é a parte formativa, e vocês têm que se virar para criar momentos vivenciais a partir da realidade da paróquia. Envolver os casais, chamá-los para ir com vocês a Aparecida do Norte, né? Fazer lá o dia que tiver quermesse, barraquinha na igreja, chama, marca um terço antes, né? Marca um terço, depois um lanche, dá um curso de oração. É como filho. Como vocês ficam empurrando os filhos para poder rezar, pegar os casais também e empurrar para poder participar da vida da igreja. É isso que a igreja nos pede agora, nos momentos vivenciais, para não ficar só no momento formativo. Então, essas 2 novidades que a igreja nos pede, para complementar momentos vivenciais e tentar chegar no total de um ano e tentar trazer os casais de forma mais antecipada, né, possível, se melhor até antes do noivado. E, pois não, pode falar. É muito interessante e requer de nós uma mudança.
tem acontecido isso na catequese de iniciação eucarística. Sim, Então, hoje a gente faz já aqui na paróquia o caminho, né, que foi apresentado pelo Padre Tiago, sim. Sei quem é. e que é isso. A gente sai de uma sala de catequese tradicional para fazer a criança e o adolescente na vida a vivenciar aquilo que a gente está. Então, sai do objetivo assim, vou receber o sacramento. Não, a gente está formando um cristão, né? Então, a catequese no matrimônio tem a mesma. É verdade. Né? E a gente conversa muito porque a gente pensa assim, a gente estuda para várias coisas. Vai estudar mercado financeiro, Tudo, né? Máximo novo, né? Máximo novo. E aí, quando chega para casar, você não vai estudar. É, verdade. Então, é algo que realmente é propício falar disso e a gente abrir a mente e o coração para tudo isso. Entender que em vários momentos na igreja precisa resgatar esses. Resgatar. Agora, a gente também tem que ter aquela olhar do que é possível. Alguns casais vão terminar a parte formativa e vão vazar. Você vai até perder o contato com eles. Paciência. Mas para aqueles que eu consegui manter um contato, chamar, para aqueles valeu. Nem tudo a gente consegue fazer para todo mundo da igreja. Não é assim. Então, é uma proposta. Sabe? Atrair os casais antes do noivado é uma proposta. Para aqueles que você atraiu, vão ganhar em qualidade. Para aqueles que chegaram mais na última hora, atende também. Então a gente tem que atender todo mundo, mas tentando ser ousado. Né? A igreja nos pede isso. Neste documento fica muito claro, de entender que nem sempre é possível fazer tudo. Mas vamos tentar fazer aquilo que for possível, né? Vamos tentar atrair os casais. É um documento riquíssimo, gente. Esse documento da igreja está completo, completinho, é de uma profundidade, de um olhar novo, né, para o matrimônio, de realmente fazer como seja uma catequese para os casais. Com pena até de diminuir um pouco os casamentos, mas também vai diminuir os processos no tribunal eclesiástico lá na frente. Um monte de gente que casou que não sabia o que era casamento, está dando problema. Né? Então, é uma proposta da igreja, é um desafio da igreja. Tá? Então, a gente tem que entender isso como uma preocupação da igreja, não como uma burocracia. A igreja não quer burocratizar, ela quer atender, ela quer formar, evangelizar, né? Então a gente tem que entender esses desafios aí. Eu não falei das 3 etapas completas, o tempo não vai dar, né? Mas no meu canal do YouTube tem um vídeo, não está aqui, mas no meu YouTube que é fácil de achar, é o A.L. Parreira, tem um vídeo, vocês vão achar em algum local lá, um vídeo que fala das etapas do novo documento, em 10 minutos. Em 10 minutos eu explico as etapas do documento, bem resumidinho, né? Tem slide, eu coloco lá, o novo documento de Castério em 10 minutos, algo assim. Se alguém acessar, vocês vão ver que tem isso lá, para explicar como? A.L. Parreira, de A.L. de André Luiz, né? Parreira. A.L. Parreira. Então, a gente pode, vocês vão ver lá que tem uma série de materiais formativos no canal do YouTube, né? Então tá tudo lá, na área de catequese matrimonial, na área de formação, né? Que vocês podem aproveitar bem. Mais algumas perguntas, meus amigos? Vamos abrir para perguntas agora no final também. André, Pois não. sonhamos assim, né? Que o casal, ou até mesmo o casal de noivo, deve ter que não cheguem certo. Aí, quando esse interesse estiver outro parceiro, a história Volto. É interessante essa pergunta porque a catequese matrimonial, o certificado, é sempre em nome do casal. Porque tem muitas tarefas do casal. É o casal que está discutindo se o matrimônio é uma vocação para eles, se eles vão entregar a vida, se eles entendem e tal. Então, é sempre de casal. De casal, é importante. É claro que para quem já fez vai ter umas partes repetidas, mas paciência, né? Tá? Muito bem. André, tem uma sugestão que você falou do tempo aí, né, de um ano. Se a gente for fazer um encontro por semana,
é um pouco pesado. Nem acho. Mas também tem o que? Se você deixar isso passar muito tempo, Perde, né? esfria e o pessoal começa a passar. 15 dias é o ideal, e tem dias que não vai ter. Pega uma Semana Santa, pega lá uma festa da padroeira. Então, 15 dias dá uns 6 meses de encontro. Na minha casa, dá 5 a 6 meses de encontro. E aí já quase concluo, porque falta pouco para um ano. Você pensar que tem férias de janeiro, você não vai ter quase nada, às vezes. Aí chama aquele casal para fazer, os casais, para fazer junto a novena de Natal daquele ano. Semana da família com aqueles casais. Vocês vão inventando maneiras de preencher aquele tempo. Mas uns 6 meses você já vai estar em contato com o casal. Dá tempo para a tarefa, 15 dias, né? Fazer as tarefas, organizar. De passar esse processo de preparação para essa nova, a gente encontra pessoas que marcam casamento para poder E a gente encontra isso, então, isso tem que ser uma coisa planejada da paróquia, tipo a paróquia avisar. A partir de 2... Bom, você pode começar esse ano tendo os 2 encontros. Pessoas preferem este voluntariamente, né? Às vezes, porque sabem que é diferente. Mas pode manter os 2 modelos por um tempo e avisar. A partir de 2024, a preparação na paróquia é assim. Avisa amplamente, avisos da missa, folhetos na porta da igreja, Instagram, Facebook e tal. Se o casal frequenta a paróquia, eles vão ouvir. Se eles não ouviram, é porque não frequenta a paróquia. Aí é outro problema. Aí, ou eles vão ter que... ou eles não são católicos de fato, então querem só casar na igreja. Aí, se houver um motivo muito especial, se atende aquele casal de uma maneira fast food, né? Tenta marcar para eles um encontro por semana, 2 por semana, para não ficar sem nada. Mas se tiver um motivo especial, mas morava fora, morava lá em Manaus, aí mudou para cá, não sabia que aqui era assim e tal. Entenderam? A gente sempre quer atender. Ter uma coisa reduzida é melhor que nada, eu acho. Mas não podemos ser medíocres, vamos tentar sempre oferecer o máximo que a igreja pede. Então aí são casos que vão acontecer. Depois de avisar bastante na paróquia, eu ia mostrar o aviso que na minha paróquia estava correndo o ano passado para vocês aqui. Vou falar nisso, né? Na minha paróquia, o ano passado, no final do ano, estava este aviso aqui. A gente colocava lá: atenção, casais de namorados e noivos que pretendem se casar em 23 e 24. Então, isso no final do ano passado, já planejando para 2 anos para frente. Por que a gente colocou uma data? Porque a data antena as pessoas, né? A gente limita? Não. A gente faz os convites particulares nos grupos para todo mundo que nem tem casamento marcado ainda, né? Mas na hora de avisar na igreja, a data dá o clique, né? É verdade, eu vou casar no que vem, né? Então dá aquele clique e anima. Colocamos lá: a preparação para o matrimônio é uma etapa importante e obrigatória a todos que desejam se casar, até mesmo para aqueles casais que moram juntos. Em nossa paróquia, a preparação dura 6 meses. Detalhe, a gente não fala que é 1 ano, que a parte formativa de fato o restante é o nosso trabalho de pastoreio, né? E acompanhando. Não deixem para a última hora, pois ela deve ser concluída até 6 meses antes do casamento. Não é necessário ter o casamento marcado, os próximos encontros terão início em fevereiro. Então, já avisava o ano passado, e muitos avisos de Facebook, internet, colocava grupos de Instagram, de WhatsApp, Pascom, e vai divulgando. Na nossa paróquia, a gente praticamente não tem problema de casais que chegam na última hora, porque já tem muitos anos, já pegou. No começo vai dar uns atritos lá, né, uns arranca-rabo com o pessoal, mas depois vai acomodar. O que está acontecendo é que os casais estão sabendo, como conhecimento, que é obrigatório fazer a construção da igreja. Exatamente. É isso que eu falei ontem aqui, ó. Isso aqui não pode acontecer. Cadê? Isso aqui. Isso aqui não pode acontecer. De pararem na blitz na última hora lá.
Nós temos que investir na propaganda. Boca a boca, pastorais, movimentos, falar. De repente, se o casal não vai na igreja, mas o vô ou a avó ouviu. Ó, quem vai casar aqui tem que começar a fazer a catequese 1 ano antes, 2 anos antes. Opa, já vai. É devagar vai mudando. Isso aqui não pode acontecer. Isso aqui é o nosso trabalho de divulgação. Tem que combater isso aí. Inclusive, tem casal que chega lá que tem 1 mês para casa. Claro, a gente vai tentar atender, mas tem que tentar limitar, bloquear ao máximo isso aí. Né? A igreja, meus amigos, é um convite, não é uma imposição. A gente convida e oferece o melhor, mas tem hora que faz o possível, aquilo que deu. Né? Mais alguma pergunta? Pois não, Beto. Sobre aquele desenho que você fez, mudou, vamos passar aqui, a imediata, olha, se sair para mim, essa última parte, aqui, acompanhamento dos recém-casados. Depois do casamento, aqui, ó, a gente continua, se possível, se a equipe for pequena, não dá. Aí tem o setor do pós, mas é muito importante que os casais continuem, de alguma forma, engajados na igreja. Eles sugerem aqui no documento um encontro mensal com esses casais, ou um encontro bimestral. É não largar a ovelha no pasto, né? Acompanhar a ovelha. Aqui, casamento. Aqui na igreja é o casamento. Isso mesmo. Coral, tocar na igreja, né? E se envolver. Ah, tem um casal que tem a voz boa, chama para leitura, né? Vai dando obrigação para eles na igreja, eles vão ficando. Né? E vai renovando também, vai renovando. Mais algumas perguntas? Pois não. Nós, nesse trabalho, nós já pegamos alguns corpos, chegou na hora e nós estávamos para o casamento, com esse carro aí, ó. Ó, eu vou te mostrar. Você quer falar aqui, ó. Você pegou aqui, ó. Chegou lá em cima, com a sua atrás da igreja, acabou o casamento. Foi embora. Outro que eu também pegou, passou dentro da igreja, acabou. Nesse tempo que você foi falar para a gente, acompanhasse, já foi participar da equipe dos treinos casar. Não deu problema. Pois é, cada um de um jeito. Você falou bem a verdade, a gente levou, porque tem uns casais que chegam, que a gente, dos encontros, leva, tem que rebocar o casal. Eles vêm de uma desordem enorme, uma bagunça, um solavanco, não sabe o que é matrimônio, não sabe nada. Aí quando, vou casar, aí vai na equipe, se inscreve, a gente reboca, e está na última hora, que pula imediata, já joga na igreja. Essa é a realidade que acontece em muitos locais ainda. Tem que lutar. Tem que fazer ficar bonitinho assim, ó. Aquilo ali tem que virar isso aqui, né? Ó, aquilo ali tem que virar isso aqui. Olha lá. Olha, ó, eu sou muito cheio de detalhes. Eu não sou bom desenhista não, mas rabisquei, mas eu tenho os detalhes. Olha que esse carro aqui, ó, tá com o motor ligado. Partiu do casal, subiu aqui. Subir, né? Eles estão subindo. O outro aqui, ó, não tem fumaça aqui não, tá sendo o quê? Rebocado. Tá levando para lá. Puxando, né? Olha os detalhes aí do desenho, né? Que falam pra gente. Tá bem? Perdão? Rito do noivado. Rito do noivado. Isso mesmo. Pois não. Tudo bem, também dá. Vocês vão fazendo aquilo que é possível. Sempre com esse olhar de acompanhar, de fazer o que for possível.
Ou marcar com ele separado para pegar os antigos e depois juntar, né? Aí esses casais se tomaram vários. Entendi. Isso aí é um olhar pastoral, vai ajustando, né? Ótimo. Mais algumas dúvidas? Quem que vai fazer o comentário final, o encerramento? Pessoal, quero agradecer a paciência de vocês. O tempo foi muito corrido. Assim, pode falar. Problemas na esperada obrigatória. Então, certamente vai chegar a casa, vai casar. Não chega. Então, no governo, o trabalho tão sério como esse está fazendo para nós aqui, deveria ser a diocese a aderir esse processo. Deveria. Essa é uma pergunta que sempre se faz. Mas depende muito do perfil do bispo. Ontem aqui o padre falou, o diácono falou, o bispo aqui ele quer que os párocos sejam assim, seduzidos pela proposta da igreja e implantem. Porque ele acha que às vezes colocar em uma imposição pode as pessoas, sei lá, talvez ferir alguma liberdade, eu não sei o que eles pensam. Mas cada diocese é uma igreja particular. Então a gente tem que, é difícil, né, mas tem que respeitar. Tá? Pois não? Só agradecer o convite da Dilma e do Essa, convidado para participar desse encontro. Para nós, a gente pensa que a gente está dando bagagem, explicando, ajudando. Fala que estava lá em casa, a gente anda muito com automático. Essa situação está sendo muito para Isso mesmo. as nossas experiências, para os casais que estão casal mas uma experiência dele, os novos também, para a gente trazer para a nossa família. Bem. Isso mesmo, a gente ganha muito fazendo isso. A gente aprende muito com os casais fazendo isso. Para nós muito bem. Bom, então muito obrigado pela paciência. Foi bastante corrido. Eu tive que antecipar, mudar bastante de slide, correr ali. Mas fica aí o convite para vocês, né? Para não terem medo, né? Para ter essa coragem de avançar para águas mais profundas, né? Saber que Deus espera mais da gente. E se a igreja pede, é porque a gente pode corresponder. Então tenham isso em mente, não tenham medo, queiram fazer tudo, mas saibam que nem sempre tudo pode ser feito, então façam o que é possível, né? Mas tenham tranquilidade, né? A catequese matrimonial, que é essa etapa pequena da etapa próxima, tem que ser uma coisa simples, discreta, né, de carinho, de amor, né, com os casais, e não esqueçam de todo os itinerários, né, remota, imediata, né, para poder não deixar isso de lado também. Tá bom, pessoal? Então, obrigado pela paciência. Agora vou dar o encerramento. Obrigado.